Olha, o segundo turno é uma nova eleição. Ele nos proporciona justamente colocar duas candidaturas mano a mano, comparando uma com a outra, comparando dois currículos, duas biografias, duas linhas de conduta ético-moral nas suas vidas. Infelizmente, só um projeto, né? Porque o nosso adversário não tem projeto. Então, não são dois projetos para serem comparados. Eu até preferia que pudéssemos ter, do outro lado, algum projeto para discutir, mas o mundo todo está falando justamente sobre a falta de alternativas do nosso adversário. Então, nós oferecemos um caminho seguro para o Rio Grande do Sul, confiável, que as pessoas já conhecem, está produzindo resultados, está entregando resultados. No primeiro turno, eram 8 candidatos participando dos debates. Era uma eleição para deputado estadual, deputado federal, senador, tudo isso acabou eventualmente tumultuando o processo da discussão político e agora no segundo turno não tem mais essa dispersão de atenções. Agora as pessoas conseguem olhar com atenção, clareza para dois candidatos e assim tomar a sua decisão. Isso nos deixa muito confiantes com a vitória no próximo domingo. Candidato, muito bom dia, Rafael falando. Nós conversamos na tarde do domingo, aquele do primeiro turno da eleição. O senhor estava muito confiante quanto ao resultado das eleições e, para surpresa de muitos gaúchos, o senhor acabou ficando em segundo lugar com uma diferença muito pequena para o candidato Edgar Preto. Como que o senhor reagiu a esta votação do primeiro turno? Como eu disse, o primeiro turno teve um componente excepcional de uma situação, talvez até justamente pelo que as pesquisas apontassem, de que nós estávamos na liderança e há uma pressão de uma eleição nacional que tem a sua própria polarização, o seu próprio enfrentamento, que acabou de alguma forma se transferindo para cá. Mas agora, o importante é isso, agora no segundo turno se pode fazer a comparação entre duas candidaturas. O meu adversário é incapaz, absolutamente incapaz, de propor alternativa para o principal problema estruturante do Estado, que é a dívida com a União. Nós colocamos os salários em dia, nós reorganizamos as contas, pagamos dívidas que recebemos de governos anteriores, pagamos a dívida para com os municípios, a dívida para com os hospitais, retomamos a capacidade de investimentos. Santa Maria é um exemplo disso. Aí já tem obra acontecendo com recursos do governo do estado, na parceria com o município, com o prefeito Pozobon. A gente tem pavimentação das ruas João Franciscato e Pedro Figueira, que já estão lá executadas, importantes para aquela comunidade. A gente tem a instalação de novos equipamentos para o Hospital Regional em Santa Maria, para fazer na unidade de cardiologia do hospital novos atendimentos. Temos instalação, aliás, a restauração também da Casa de Saúde de Santa Maria, vai receber recursos para fazer uma reforma importante. Aliás, o Hospital Casa de Saúde ampliou os seus recursos. A gente disponibilizou recursos para fazer obras de pavimentação asfáltica que estão atendendo municípios importantes na região aí de Santa Maria. E por isso a gente mostra resultado do que foi feito e agora as pessoas conseguem perceber isso e tenho convicção que isso fará a diferença na decisão desse segundo turno. Como o senhor muito bem colocou aí essas questões aqui da região, e o senhor tem o prefeito aqui de Santa Maria, que é do seu partido, que outras propostas, projetos o senhor tem para um eventual segundo mandato aqui para a região central do estado, candidato? Antes de mais nada, né, é importante dizer que uma cidade universitária como Santa Maria é uma cidade que nos ajuda a alavancar o desenvolvimento do estado, justamente pelo que ela acolhe de universitários que pensam de diversas formas, né? Isso tem que ser respeitado. Eu me refiro a isso porque é vergonhoso que o nosso adversário tenha um aliado, um deputado do seu partido que ele não repreende, não recrimina, não lamenta uma declaração absurda desse deputado de que universitários que não pensam como eles
mereciam morrer queimados vivos. Então, antes de tudo, a minha solidariedade àqueles que se sentiram atingidos por essa declaração cruel e desumana que, infelizmente, o meu adversário não lamenta. A gente consegue olhar para o futuro do Rio Grande do Sul com confiança, com otimismo, especialmente porque temos universidades com a qualidade que tem a Universidade Federal de Santa Maria, proporcionando a nós, a partir dos seus estudantes, que são diversos, que são diferentes, nesse bom choque de ideias, de percepções diferentes, ajudam a criar coisas novas. Então, é absolutamente estreita a visão do meu adversário e dos seus aliados sobre a importância das universidades para o desenvolvimento do nosso Estado. E nós temos que garantir para o próximo governo a conclusão de projetos que estão em andamento, como, por exemplo, a gente disponibilizou aí recursos para o avançar nos esportes, para a infraestrutura, a iluminação do Parque Itaimbé, para fazer o Parque da Barragem. Vai ser um negócio muito bonito, né? A construção de um parque que vai transformar o local da barragem num parque revitalizado, com circuitos fechados de caminhadas, com áreas de lazer, com áreas de contemplação, para eventos aí no Parque da Barragem. Tem 10 milhões de reais disponibilizados pelo governo do estado. Essa obra vai ser levada adiante pelo município, a gente repassou o recurso para o município, ele vai colocar em execução e nós vamos estar juntos para garantir que saia esse Parque da Barragem. Tem a duplicação lá da faixa de Camobi, que é uma demanda que o prefeito Pozobon apresenta com muita razão. A gente sabe da importância que tem para a estruturação do sistema viário para a Santa Maria e a região, e nós já encomendamos o projeto está sendo elaborado, nós vamos colocar para executar essa duplicação também no próximo governo. Então tem uma série de projetos que a gente está agora com o Estado com capacidade financeira, alavancando e colocando recursos e esforços que antes o Estado não tinha capacidade, né? Antes não conseguia pagar nem os salários e agora ele consegue ter regularidade nos seus pagamentos e consegue abrir investimentos importantes também aí para Santa Maria e para a região. Candidato, nos chega a pergunta aqui também dos nossos ouvintes e telespectadores a respeito da questão de escolas estaduais, a questão da infraestrutura. Como é que será feita a parte de investimento nas escolas, sendo que cada vez a gente tem menos alunos, né, a nível de ensino médio, por exemplo. E a questão no seu plano de governo para a região central, quais são as suas prioridades? Sem dúvida, olha, educação é o carro-chefe do nosso plano de governo para o próximo mandato. Neste mandato, como eu disse, assumimos com os professores recebendo atrasado, como todos os outros servidores, e sem receber o piso nacional do magistério. O Estado tinha que pagar um completivo salarial no contra-cheque dos professores para que chegassem no piso nacional. A partir das reformas que nós fizemos, nós botamos o salário em dia e conseguimos agora até pagar para os professores que entram na carreira do serviço público como professores estaduais 10% a mais que o piso nacional. Ainda é pouco, mas agora é mais do que o piso nacional. Saiu de R$ 2.557 a remuneração inicial de um professor lá em 2019 para R$ 4.200. Então, é claro que merecem mais, é claro que a gente quer avançar mais, mas já avançamos um passo importante, é pago em dia e agora é mais do que o piso nacional. E se no primeiro governo eu tive a especial missão de arrumar a casa, agora pode ter certeza nesse segundo governo é arrumar a escola. Para arrumar a escola tem que ter os recursos, o equilíbrio financeiro para poder garantir ter recursos para investimentos. A gente vai ter que fazer ajustes na estrutura da máquina pública do governo do estado, que acabou se atrofiando, se enferrujando pela falta de dinheiro. Justamente não tinha dinheiro para fazer obras, as estruturas da máquina pública referentes a obras acabaram perdendo dinâmica e capacidade de elaborar os projetos, de fazer as licitações. É complexo, tem uma burocracia aí envolvida que acaba emperrando então a máquina. E agora que tem recurso, isso ficou especialmente evidente. Com alguns ajustes da estrutura da Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Educação, de corpo técnico, né, de reforço de projetos, para que a gente possa rapidamente colocar em ação
um plano para a estruturação de refeitórios, quadras esportivas, salas de aula, garantir a infraestrutura adequada nas escolas, até porque queremos elas com condições de fazer a forte expansão que vamos fazer de ensino do tempo integral no ensino médio. Nós queremos chegar a 50% das escolas do ensino médio com tempo integral até o final do próximo mandato. Já temos um plano de ação estruturado para isso, que começa com 140 escolas se tornando de ensino de tempo integral no ano que vem, já no estado. Candidato Eduardo Leite, conversando conosco ao vivo aqui no Bom Dia Cidade da Rádio CDN. Candidato, uma das principais críticas do seu oponente ao senhor é com relação à sua renúncia do mandato de governador. E o senhor se arrepende, de certa forma, do movimento que foi feito, a sua busca pela candidatura à presidência? E claro que não se pode voltar atrás, mas se o senhor pudesse voltar atrás, faria algum movimento nessa questão política? Olha, a renúncia se deu num contexto em que a legislação exige. É importante dizer, né? As pessoas não são obrigadas a entender do direito eleitoral, mas quem está nos escutando é importante que saiba e busque entender isso. A lei eleitoral exige que quem é chefe do Poder Executivo, para concorrer a qualquer outro mandato, se desincompatibilize, deixe o mandato 6 meses antes da eleição, lá em março, portanto, deste ano. E naquele momento em que a reeleição não se apresentava para mim, como naquele momento, especialmente uma decisão, a decisão ali era ou renunciar ao mandato para poder me manter aqui na luta pela política, em defesa das coisas que eu acredito, na forma apaixonada, sim, com que faço a política, com dedicação a mudar a vida das pessoas, ou abandonar a vida pública. Seria isso a decisão naquele momento. Uma vez que a reeleição não era uma opção naquele momento. Naquele momento não estava apresentada como uma opção para mim. Ou concorrer a governador, a reeleição estando no cargo, o que significaria confundir o papel de governador e candidato, o que é muito ruim. O meu adversário, ele, por exemplo, é deputado, está sendo remunerado como deputado, está gastando as verbas do gabinete dele como deputado, mas não está atuando como deputado, está sendo candidato. Inclusive, recentemente, uma votação importante sobre pedofilia se tornar crime hediondo, ele simplesmente não votou. Por quê? Porque está aqui como candidato, não atuando como deputado, mas está ganhando como deputado, está gastando a verba como deputado, mas não está sendo deputado efetivamente. Então vejam o quanto que as coisas ficam especialmente conflituosas, elas conflitam a atuação no mandato e a candidatura. Então eu estou aqui candidato a governador, com a liberdade de poder atuar como candidato, porque sei que o Estado não foi abandonado. O projeto que eu liderei continua nas boas mãos do meu vice-governador, em quem tenho total confiança, que se tornou governador do Estado. Então o Rio Grande continua bem cuidado, o projeto segue adiante. Nós estamos aqui lutando para não permitir que um irresponsável e incapaz politicamente e administrativamente, que já está se revelando cada vez mais isso, assuma a condução dos destinos de um Estado que tem uma tradição política como o Rio Grande do Sul. Então me apresento aqui humildemente à população nessa direção, proteger o legado que construímos, as conquistas que tivemos nesses últimos anos. Candidato, para finalizarmos, Santa Maria, região central, existem muitos usuários do IP Saúde. Temos aqui algumas instituições que atendem pelo IP Saúde. Surgiu rumores de terminar com IP, outros de investimentos seriam feitos, outros não. O que o senhor tem de projeto para a questão do IP Saúde para quem é segurado com o IP? O IP continuará, o IP Saúde público não será desmanchado, pelo contrário, será fortalecido. Nós somos o governo que botou o salário em dia, o governo que retomou capacidade de investimentos, que organizou as contas, e seremos o governo que vai também resolver esta dificuldade que o IP tem tido, porque depois da pandemia, no período da pandemia, a maior parte das cirurgias eletivas, das consultas com especialistas acabaram não sendo feitas. Depois da pandemia,
veio uma avalanche de demandas, né? Ou seja, muitas cirurgias reprimidas, muitas consultas reprimidas foram sendo demandadas depois que a pandemia arrefeceu e a demanda cresceu, consequentemente a despesa do IP aumentou, né, fortemente, sem que tivesse aumentado a receita dele. Então nós vamos organizar o IP a partir da discussão necessária sobre o modelo contributivo, que não significará necessariamente, é importante dizer, aumento de contribuição aos servidores. Será uma rediscussão sobre a forma de contribuição para que ela seja mais justa, significando para muita gente, inclusive, até redução da contribuição que fazem. Mas essa discussão precisa ser feita com a responsabilidade de quem quer ver um Instituto de Previdência forte, saudável, cumprindo com a sua missão para proteger os seus segurados, os servidores, usuários do IP, e também para remunerar adequadamente e regularmente, como deve ser, os prestadores de serviços. Então nós vamos resolver isso logo nos primeiros meses do novo governo.